Eu sou Thalita Vaz, atriz, professora de teatro e preparadora corporal de atores. E eu esqueci de falar na primeira aula que eu faço parte da CIA Teatral Flor do Sol, aqui da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. E também tem uma produtora, a Comarte Produções, junto com Camila Natasha, minha sócia. A Comarte, ela é uma produtora escola que a gente tanto produz cursos, oficinas, na qual eu ministro e Camila também dá aulas, quanto a gente também produz peças teatrais da Cia Flor do Sol e também produzimos obras audiovisuais. Se você quiser conhecer um pouco do que a gente está aprontando por aí, segue a gente no Instagram, @comarteproducões_, tô colocando aqui para vocês, ou @Cia Flor do Sol. E eu estou aqui hoje nessa segunda e última videoaula falando sobre técnicas de atuação, trazendo para vocês conceitos criados por dois grandes mestres do nosso teatro, que é a Via Negativa do Grotowski, que foi a nossa primeira aula, já está disponível aqui no nosso canal da Comarte. Se você não viu, vai lá e dá uma conferida. E as ações físicas do Stanislavski, que é o nosso assunto de hoje. E como eu falei na nossa primeira aula, esses conceitos eles norteiam um conjunto de exercícios que são trabalhados no treinamento da fisiologia do ator, que é uma abordagem corporal que eu tive contato numa escola de atuação no Rio de Janeiro e que também foi objeto de estudo da monografia da minha especialização. E que eu costumo trabalhar esses exercícios nas oficinas e preparações que eu dou. Mas o foco dessas nossas videoaulas não é o treinamento, são sim esses conceitos que eu estou trazendo para a gente conhecer um pouco mais, compreender como é que eles funcionam, saber de que forma eles podem nos auxiliar no momento do nosso fazer teatral e também como eles são usados nesse treinamento. E como uma aula é muito pouco para poder falar e abordar tudo que envolve a vasta pesquisa desses encenadores, eu vou sempre deixar aqui para vocês algumas sugestões de livros para quem quiser se aprofundar e conhecer um pouco mais sobre o trabalho de cada um deles. E quem foi Stanislavski? Também vou fazer aqui uma breve contextualização para quem não conhece, mas é muito difícil você fazer ou estudar teatro sem nunca ter ouvido falar no nome dele, porque de fato ele foi um dos pioneiros ao se debruçar sobre uma pesquisa, a fazer uma investigação da arte da atuação, do fazer teatral, rompendo com padrões estéticos de atuação da época e criando também processos de criação de espetáculos totalmente inovadores. O Stanislavski foi e é, sem dúvida, um dos grandes encenadores e diretores teatrais que nós tivemos e que deixou um grande legado aí para o nosso fazer artístico. Ele nasceu em Moscou, na Rússia, no ano de 1863, vindo a falecer em 1938, foi um dos fundadores do Teatro de Arte de Moscou, junto com Vladimir Danchenko, e em 1898 ele estreou a montagem de A Gaivota, de Tchekhov, que foi considerado um marco no trabalho dele, por ele ter realizado para esta montagem um processo de criação de espetáculo totalmente diferente do que era costume na época. Ele questionava os padrões de representação da época, que para ele eram muito declamadas e vazias de emoção. E ele já buscava um tipo de interpretação que fosse mais naturalista, realista, preenchida de emoções, né, que fosse muito próximo da realidade. Para ele, o teatro tinha que ser uma experiência viva. E ele vai em busca disso, né, criando então, elaborando um sistema que pudesse orientar, auxiliar os atores no momento de construção e criação de seus personagens. Aí eu queria trazer aqui para vocês uma citação do Stanislavski que está no livro O Ator e o Método, do Eugênio Kuznets, que ele fala assim: cheguei à conclusão de que os meios materiais de encenação são limitados e que o mais importante elemento do teatro é o ator, o homem, porque seus meios, suas possibilidades não têm limites, como não tem limites a combinação das 7 notas da gama musical. Ela nunca foi e nem será esgotada pelos seus compositores. E é importante frisar
que uma coisa foi o sistema que o Stanislavski criou para auxiliar os atores a chegar nessa interpretação mais realista, naturalista. Outra coisa foi o método, as metodologias que ele desenvolveu para conseguir colocar em prática esse sistema. E o seu sistema tem vários elementos, né? Tem o elemento do sentir a si mesmo, o elemento da ação, das circunstâncias propostas, dos acontecimentos e vários outros. E ele criou vários métodos ao longo da vida dele, né? Sendo que, assim, os métodos mais, digamos, eficientes foram os que ele criou mais para o final da vida dele, né? Que são resultados de anos e anos e anos de pesquisa que ele fez. E são os que a gente conhece hoje como método da análise ativa e método das ações físicas. E que foram só formas diferentes que ele encontrou para poder pôr em prática esse seu sistema. Não é que ele negou tudo o que ele tinha feito antes, né, como a memória afetiva e tudo mais. Não, é só o processo natural de uma pesquisa. Quando você vai se aprofundando mais numa pesquisa, você vai, de repente, encontrando formas diferentes e que você vai vendo que são mais eficientes do que aquelas outras que você tinha pensado no começo. É o percurso natural, né, do processo de pesquisa e de criação. Em 1935, ele começa a coordenar e dirigir o Estúdio de Arte Dramática, que era um estúdio de experimentação, que funcionava na própria casa dele, né? Ao longo do percurso dele, ele teve vários estúdios, mas foi nesse que ele começou a testar o que ele chamou de procedimentos das ações físicas. Já há um tempo, desde o início dos anos 30, ele estava colocando a ação em primeiro plano no seu trabalho. Trazendo aqui uma citação que está no livro do Ferracini, que cita o Stanislavski, que fala que o ator devia buscar expressar-se não mais por meio de estados emotivos e abstratos, mas de algo concreto, como as ações físicas. Nessa fase, Stanislavski passou a chamar a memória emotiva de memória corporal, o que mais tarde o Grotowski vai falar de memória muscular. E o que seriam essas ações físicas, né, conforme Stanislavski? Ele fala que a gente tem que separar o que é uma ação pura e simples, normal, né, e o que é uma ação física. Né? A ação puramente normal é uma ação, é uma atividade que você está ali realizando sem estar imbuída de nenhum sentimento, de nenhuma emoção. E a ação física não, a ação física é como se você estivesse ali se colocando dentro da situação proposta, da situação dada, né? Tem até alguns exercícios que são os exercícios da situação dada, que você está fazendo aquela ação, mas você está fazendo aquela ação de acordo com o que, da situação que o personagem está vivendo naquele momento, né? O seu personagem ele pode estar muito ansioso esperando por uma ligação que é muito importante, que é definitiva na vida dele, sendo que ele está ali lavando o prato. Então, como é que ele vai estar lavando o prato com essa informação de que ele está ansioso esperando por essa notícia que é tão importante, né? De que forma ele estaria lavando essa louça, fazendo essa ação, realizando essa ação com essa informação, nesse estado emocional, né? Então, por isso que ele fala que a ação física, ela é concreta e que quando a gente fala de ação física, a gente fala da memória muscular, né? Da memória corporal e não mais da memória afetiva. Porque ele fala que o corpo da gente tem memórias e que eu posso acionar determinadas sensações e percepções através dessa minha memória corporal e daí trazer a emoção para a cena. Ele já tinha percebido que a memória afetiva ela se esgota. Tem uma hora que você não consegue mais acessar a emoção a partir daquela memória afetiva, né? Já a memória corporal, não. A memória corporal, ela pode ser inesgotável, porque o grande lance é o ator perceber de que forma ele vai acionar os impulsos no seu corpo
para conseguir chegar a um determinado estado emocional para a cena, né? E aí, se você percebe qual o caminho que serve para você, né? E aí, nesse caso, é um processo muito individual, né? Cada ator vai encontrar o seu próprio caminho, o seu próprio meio. Você vai poder acessar quantas vezes você precisar para chegar em determinadas sensações. Segundo Stanislavski, a gente controla sensações, forma, percepção, né? Mas a gente não controla emoções. A ação física, ela é gerada a partir de um impulso interno, e esse impulso, ele é gerado a partir de estímulos. Nos exercícios do treinamento, por exemplo, a gente coloca os alunos em várias situações, em posturas variadas, trabalhando determinados tipos específicos de respiração, que trabalha muito o tônus muscular também, os vetores. Tudo isso é justamente para a gente conseguir trazer esses estímulos para o trabalho dos alunos atores, para que esses impulsos possam ser gerados. E aí a ação ou o texto, né, no momento que o aluno ele vai dar o texto, que isso tudo seja um resultado de tudo isso que está acontecendo no corpo dos alunos, dos atores. Para Stanislavski, os impulsos eles devem nascer do interno do corpo para que de fato seja uma ação física. E concordando com esse pensamento dele, né, no treinamento a gente tem uma postura que a gente chama postura de base. E essa postura ela visa justamente fortalecer o tronco, a coluna vertebral. Essa postura de base, ela se constrói colocando os pés paralelos, alinhados com a bacia, joelhos semiflexionados, onde se constrói uma relação com pés, joelhos, quadril, coluna, pescoço e topo da cabeça. Trazendo a ideia dos vetores, como se tivessem duas linhas imaginárias, uma que puxa, que sai do topo da cabeça até o teto e uma outra que sai da região do períneo até o chão, tentando trazer de forma concreta para o corpo dos alunos essa ideia da oposição, né? Desses dois vetores, um que te puxa para cima e um outro que te puxa para baixo, alongando bem a coluna. Coordenando essa postura com uma respiração diferenciada, que é mais leve e alongada, para possibilitar a transposição de um corpo cotidiano para um corpo extracotidiano pré-expressivo, que é muito mais interessante para a cena, né? Então, a postura de base, em geral, no treinamento, é a primeira coisa que a gente sempre começa a fazer. A gente sempre começa por essa postura de base. Além da postura de base, no treinamento a gente também trabalha outras posturas que também trazem essa ideia de oposições. E essas oposições, elas contribuem para transpor no corpo dos alunos a noção do conflito da personagem, né? Então, essas oposições, elas vão produzir esses estímulos para que os impulsos aconteçam, os impulsos internos aconteçam, materializando a noção do conflito. A partir desses impulsos, que são resultados dessas oposições, o corpo do ator, livre de resistências, e aí lembrando a aula passada do Grotowski, né, a via negativa, o corpo desse ator ele vai poder reagir através de ações, e ações estas muito mais genuínas. E aí eu aproveito para trazer aqui uma citação do Grotowski que corrobora com esse pensamento que a gente está trazendo, que ele fala: o gesto é uma ação periférica do corpo, não nasce no interior do corpo, mas na periferia. A ação ela é algo a mais, porque ela nasce no interior do corpo. Quase sempre o gesto se encontra nas extremidades, mãos, pés, e as ações, ao contrário, elas estão radicadas na coluna vertebral e habitam o corpo. E como eu falei, eu vou trazer aqui para vocês a sugestão de mais dois livros, né? Um é o Stanislavski Ensaia Memórias, do autor Vassily Toporkov, que foi um ator do Teatro de Arte de Moscou, né? Trabalhou diretamente com Stanislavski, inclusive fazia parte do estúdio
de ópera e arte dramática. Esse livro, inclusive, ele relata como eram os treinamentos que eles tinham lá com Stanislavski dentro desse estúdio, que foi nesse estúdio, como a gente já falou, né? Que foi nesse estúdio que ele começou os procedimentos das ações físicas. Então, não é um livro do Stanislavski, é do Toporkov, mas é fantástico e você vai conseguir entender muito sobre o trabalho do Stanislavski a partir dele. É um livro que tem aqui no Brasil, traduzido, vale a pena. E o outro livro também não é do Stanislavski, mas tem muito dele, fala muito dele e que eu acho fundamental, é o livro O Ator e o Método, do Eugênio Kuznet. E nesse livro, o Eugênio Kuznet ele vai tratar um pouco mais sobre a análise ativa, que é uma outra metodologia que eu aconselho. A gente teria que fazer um outro vídeo para falar sobre as análises ativas, né? E aí a gente não tem tempo, então vamos ficar por aqui mesmo, mas não impede de vocês irem atrás, quem tiver interesse aí, eu recomendo. E é importante dizer que esse projeto ele só está acontecendo graças ao edital de emergência cultural da Prefeitura de Natal e Governo Federal, através da Lei Aldir Blanc, né? Graças a isso que a gente está conseguindo produzir esse material com esse conteúdo legal para vocês. Então, agradeço. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem bastante, sem moderação. Quem não viu a primeira aula, vai lá ver. E é isso. Eu fico por aqui. Um beijo para todos vocês. Tchau, tchau.